Eu nunca imaginei que o homem com quem compartilhei 10 anos da minha vida seria capaz de me humilhar da forma como aconteceu naquela noite. Até hoje consigo me lembrar de cada detalhe, desde a roupa que eu estava usando até o som das risadas que ecoaram pela sala e ficaram gravadas na minha memória. Meu marido, o Ricardo, sempre foi uma pessoa extrovertida, daqueles que adoravam ser o centro das atenções. Quando ele me convidou para um churrasco na casa de um dos amigos mais antigos dele, eu aceitei sem pensar duas vezes. Achei que seria apenas mais uma reunião comum entre casais, conversa, comida e algumas brincadeiras. Durante os primeiros minutos, tudo parecia normal. As pessoas conversavam, a música tocava ao fundo e eu ajudava a organizar algumas coisas na cozinha. Porém, conforme a tarde avançava, percebi que Ricardo estava diferente. Ele fazia comentários sobre mim que pareciam brincadeiras, mas carregavam uma certa maldade. Primeiro, ele riu do fato de eu ter esquecido uma sacola no carro. Depois, contou uma história antiga sobre um erro que cometi anos antes, arrancando gargalhadas dos amigos. Eu sorri por educação, mas por dentro já estava desconfortável. O problema foi que aquilo não parou. Pelo contrário, parecia que ele estava cada vez mais animado em me transformar no alvo principal das piadas. Em determinado momento, todos estavam reunidos na área da churrasqueira quando Ricardo levantou um copo e disse que queria fazer um brinde especial. As pessoas se calaram, esperando alguma declaração divertida. Então ele olhou para mim e falou algo que fez meu coração afundar. Disse que se existisse um prêmio para a pessoa mais desastrada do mundo, eu ganharia todos os anos consecutivos sem concorrência. Os amigos riram. Alguns tentaram disfarçar. Outros gargalharam abertamente. Eu senti meu rosto esquentar. Mesmo assim, tentei ignorar. Só que Ricardo continuou. Começou a listar situações embaraçosas, exagerando histórias e inventando detalhes para parecer mais engraçado. A cada frase, as risadas aumentavam. Eu me sentia menor, invisível, como se minha presença ali servisse apenas para alimentar o entretenimento dos outros. O pior não foi ouvir as palavras dele. O pior foi perceber que ele estava se divertindo com aquilo. Não havia arrependimento, não havia limite. Era como se minha vergonha fosse o combustível da diversão dele. Em um certo momento, uma das esposas dos amigos desviou o olhar, claramente constrangida. Aquilo me fez entender que eu não estava exagerando. O que estava acontecendo realmente era humilhante. Então Ricardo deu o golpe final. Com um sorriso no rosto, ele disse que eu deveria agradecer por ele ter paciência para conviver comigo todos aqueles anos, porque, segundo ele, poucas pessoas suportariam alguém como eu. Dessa vez, o silêncio tomou conta do ambiente por alguns segundos. Algumas pessoas ainda riram, mas outras ficaram imóveis. Eu senti um nó na garganta tão forte que mal conseguia respirar. Pela primeira vez em muito tempo, percebi que não estava diante de uma simples brincadeira. Eu estava sendo desrespeitada pelo homem que prometeu me apoiar em qualquer situação. E naquele instante, enquanto todos observavam minha reação, uma decisão começou a nascer dentro de mim. Eu ainda não sabia exatamente o que faria, mas tinha certeza de uma coisa. Depois daquela noite, nada mais seria como antes. Quando finalmente consegui controlar as lágrimas, fui até o banheiro da casa e permaneci ali por alguns minutos tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu me olhava no espelho e não reconhecia a mulher que via refletida. Sempre fui alguém confiante, independente, mas naquela noite me senti completamente destruída. O mais doloroso não era apenas a humilhação pública, era saber que ela tinha vindo da pessoa em quem eu mais confiava. Enquanto eu tentava recuperar a compostura, escutei algumas vozes do lado de fora. Duas mulheres comentavam sobre o que havia acontecido. Uma delas disse que Ricardo tinha passado dos limites. A outra respondeu que aquilo não era novidade, que ele costumava fazer comentários parecidos sobre mim mesmo quando eu não estava presente. Aquela frase me atingiu como um choque. Eu achava que aquela situação tinha sido um excesso momentâneo, uma atitude impulsiva causada pelo clima descontraído da festa. Mas pelo que eu acabará de ouvir, talvez aquilo fosse algo muito mais frequente do que eu imaginava. Permaneci em silêncio até as vozes se afastarem. Depois lavei o rosto, respirei fundo e voltei para a área externa. Quando apareci, Ricardo nem sequer perguntou se eu estava bem. Ele estava ocupado contando outra história engraçada para os amigos, como se nada tivesse acontecido. Aquilo confirmou o que eu já suspeitava. Ele não estava arrependido. Na volta para casa, o silêncio tomou conta do carro. Eu esperava que ele percebesse meu estado emocional e tentasse conversar, mas ele parecia tranquilo. Ligou o rádio e dirigiu normalmente. Depois de quase 20 minutos sem trocar uma palavra, criei coragem e perguntei por que ele tinha feito aquilo. Ricardo soltou uma risada curta e respondeu que eu precisava aprender a aceitar uma brincadeira. Disse que eu era sensível demais e que ninguém ali tinha levado a sério os comentários. Eu tentei explicar como me senti, mas ele interrompeu dizendo que eu estava exagerando. Quanto mais ele falava, mais eu percebia que não existia qualquer preocupação com meus sentimentos. Quando chegamos em casa, subi para o quarto e passei horas acordada. Pela primeira vez em muitos anos, comecei a revisitar mentalmente diversos episódios do nosso casamento. Pequenas situações que eu havia ignorado ou justificado começaram a fazer sentido. Comentários disfarçados de piadas. Críticas feitas na frente de outras pessoas.
Momentos em que ele diminuía minhas conquistas e depois dizia que eu não entendia o humor dele. Era como se um quebra-cabeça estivesse finalmente sendo montado diante dos meus olhos. Nos dias seguintes, Ricardo agiu normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado dentro de mim. Eu passei a observá-lo com outros olhos. E foi justamente durante essa nova fase de observação que comecei a notar detalhes estranhos. Mensagens que ele escondia rapidamente quando eu entrava no cômodo. Ligações que encerrava assim que eu me aproximava. Saídas repentinas acompanhadas de explicações vagas. No início pensei que minha mágoa estivesse me tornando desconfiada. Porém, uma semana depois daquela festa, aconteceu algo que transformou minha desconfiança em certeza. Naquela noite, enquanto Ricardo tomava banho, o celular dele vibrou sobre a mesa da cozinha. Eu não pretendia olhar. Na verdade, tentei ignorar. Mas uma única notificação iluminou a tela e chamou minha atenção. O que apareceu ali fez meu coração disparar imediatamente. Era uma mensagem de um contato que eu nunca tinha visto antes. E as poucas palavras visíveis na tela foram suficientes para mudar completamente o rumo da minha vida. Eu fiquei alguns segundos olhando para a tela iluminada sem acreditar no que estava vendo. A mensagem dizia apenas: "Você já falou com ela ou ainda vai continuar fingindo?" Não havia nome completo, apenas a letra M acompanhada de um coração discreto. Meu primeiro impulso foi me afastar e fingir que não tinha visto nada, mas alguma coisa dentro de mim dizia que aquilo não era normal. Durante dias eu vinha tentando convencer a mim mesma de que estava exagerando, de que a humilhação no churrasco tinha sido apenas um episódio isolado. Porém, aquela mensagem parecia ser mais uma peça de um quebra-cabeça que eu ainda não conseguia enxergar por completo. Quando o Ricardo saiu do banheiro, eu já estava sentada no sofá tentando parecer tranquila. Ele pegou o celular rapidamente, conferiu a tela e pela primeira vez em muito tempo, notei uma expressão de preocupação surgir em seu rosto. Foi algo rápido, quase imperceptível, mas suficiente para aumentar ainda mais minhas suspeitas. Nos dias seguintes, passei a observar tudo com mais atenção. Não procurei confrontá-lo nem fazer acusações. Apenas observei. E quanto mais observava, mais estranho tudo parecia. Ricardo começou a ficar mais distante. Passava horas mexendo no celular, sorrindo sozinho para mensagens que eu nunca via. Quando eu perguntava alguma coisa, ele respondia de forma vaga ou mudava de assunto. Até mesmo nossos jantares em família se tornaram silenciosos. Era como se ele estivesse fisicamente presente, mas emocionalmente em outro lugar. Então aconteceu algo inesperado. Em uma tarde comum, recebi uma ligação de Cláudia, uma das mulheres que estava no churrasco. Nós nunca fomos muito próximas, por isso estranhei o contato. Ela perguntou se poderia conversar comigo pessoalmente. Havia algo sério em sua voz. Marcamos um encontro em uma cafeteria no dia seguinte. Durante toda a noite fiquei imaginando o motivo daquela conversa. Talvez fosse sobre a festa. Talvez ela quisesse apenas saber como eu estava. Mas quando nos sentamos frente a frente na manhã seguinte, percebi imediatamente que era algo muito maior. Cláudia parecia nervosa. Ela demorou alguns minutos para encontrar coragem para falar. Finalmente respirou fundo e disse que estava se sentindo culpada por permanecer em silêncio. Meu coração acelerou. Então ela revelou que durante meses, ouviu Ricardo fazer comentários desagradáveis sobre mim em encontros com os amigos. Segundo ela, muitos deles já tinham percebido que ele não me tratava com o respeito que demonstrava em público. Porém, o que veio depois me deixou sem reação. Cláudia contou que algumas semanas antes do churrasco viu Ricardo jantando com uma mulher em um restaurante da cidade. Ela não pensou nada de estranho naquele momento, mas depois começou a conectar os acontecimentos. Quando descreveu a mulher, algo me chamou a atenção. Era exatamente a inicial que eu tinha visto no celular, M. Eu tentei manter a calma, mas minhas mãos tremiam. Cláudia deixou claro que não sabia o que existia entre eles, apenas achava que eu merecia saber. Voltei para casa com a cabeça girando. Pela primeira vez, a possibilidade de que Ricardo estivesse escondendo algo sério deixou de parecer paranoia. Naquela noite, enquanto ele assistia televisão na sala, tomei uma decisão silenciosa. Eu precisava descobrir a verdade. Não para criar uma discussão, nem para provar que eu estava certa. Eu precisava saber quem era a mulher da mensagem e por que meu marido parecia viver uma vida da qual eu não fazia parte. E mal sabia eu que a resposta chegaria muito mais rápido do que imaginava, através de uma pessoa que eu jamais esperaria ver entrando na minha história. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente, mas era impossível ignorar tudo o que havia descoberto. A cada conversa com Ricardo, eu sentia que existia uma barreira invisível entre nós. Ele continuava saindo com frequência, chegava tarde em casa e sempre tinha uma explicação pronta. Eu não tinha provas concretas de nada, apenas sinais, suspeitas e aquela estranha sensação de que alguma coisa estava muito errada. Então, numa tarde de sexta-feira, enquanto eu organizava alguns documentos antigos em casa, a campainha tocou. Quando abri a porta, encontrei uma mulher que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas que reconheci imediatamente pela descrição de Cláudia. Ela parecia nervosa e segurava a alça da bolsa com força. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela perguntou se eu era a esposa de Ricardo. Meu coração disparou. Convidei-a para entrar e nos sentamos na sala. Durante alguns segundos, nenhuma das duas conseguiu falar.
Finalmente ela se apresentou como Marina, a mesma inicial que eu havia visto no celular. Naquele instante, senti um frio percorrer meu corpo inteiro. Eu esperava qualquer coisa, menos aquilo. Marina respirou fundo e disse que precisava esclarecer uma situação que havia saído do controle. Segundo ela, conheceu Ricardo há cerca de 8 meses através de um projeto profissional. No início, a relação era apenas de trabalho, mas ele começou a se aproximar cada vez mais. O detalhe que me deixou sem palavras foi o que veio depois. Marina afirmou que Ricardo havia contado uma versão completamente diferente da própria vida. Ele dizia que o casamento estava praticamente acabado, que nós apenas dividíamos a mesma casa por questões financeiras, que a separação seria anunciada em breve. Enquanto ela falava, eu sentia uma mistura de choque e indignação. Durante todo aquele período, eu acreditava estar vivendo um casamento normal, apesar dos problemas recentes. Nunca houve qualquer conversa séria sobre separação. Nunca houve qualquer indicação de que ele desejava encerrar nossa relação. Marina então retirou o celular da bolsa. Ela parecia tão decepcionada quanto eu. Mostrou algumas mensagens nas quais Ricardo reclamava constantemente de mim, me descrevendo como alguém controladora, difícil e responsável por toda a infelicidade dele. Cada palavra que eu lia parecia uma nova facada. Mas a revelação mais dolorosa ainda estava por vir. Marina abriu uma conversa mais antiga e mostrou uma mensagem enviada poucos dias antes do churrasco. Nela, Ricardo afirmava que precisava ter paciência por mais algum tempo porque estava preparando o momento certo para sair do casamento sem prejudicar sua imagem diante dos amigos e da família. Eu fiquei em silêncio. Não porque acreditava nele, mas porque tentava compreender como alguém podia construir tantas mentiras ao mesmo tempo. Marina deixou claro que decidiu me procurar porque descobriu recentemente que havia sido enganada. Um amigo em comum comentou casualmente sobre uma viagem que eu e Ricardo havíamos feito juntos semanas antes. Foi naquele momento que ela percebeu que a história da separação era falsa. Sentindo-se usada e manipulada, resolveu procurar a verdade por conta própria. Quando terminou de mostrar as mensagens, ela me encarou e disse algo que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo aquilo. Segundo ela, a humilhação que aconteceu no churrasco não tinha sido um acidente nem uma brincadeira exagerada. Ricardo vinha construindo aquela narrativa havia meses, diminuindo minha imagem diante das outras pessoas para parecer uma vítima e justificar suas próprias atitudes. De repente, tudo fez sentido. As piadas, os comentários cruéis, as críticas disfarçadas de humor. Nada havia sido espontâneo. E naquele exato momento, enquanto observava as provas diante dos meus olhos, percebi que eu não precisava mais descobrir a verdade. A verdade já estava sentada na minha frente. Agora eu precisava decidir o que faria com ela. E a decisão que tomei naquela noite pegaria Ricardo completamente de surpresa. Naquela noite, depois que Marina foi embora, fiquei sentada sozinha na sala por quase 1 hora. Não chorei. Curiosamente, depois de tantas decepções, lágrimas já não pareciam suficientes para expressar o que eu sentia. Havia tristeza, sim, mas acima de tudo existia clareza. Pela primeira vez em muito tempo, eu conseguia enxergar Ricardo sem as desculpas que eu mesma criava para protegê-lo. As peças finalmente se encaixavam. A humilhação diante dos amigos, as críticas constantes, as mentiras, as mensagens e a tentativa de construir uma imagem negativa sobre mim para justificar suas próprias escolhas. Tudo fazia parte de um plano cuidadosamente montado. Quando ele chegou em casa naquela noite, encontrou uma esposa diferente daquela que havia saído pela manhã. Eu estava calma. E justamente essa calma pareceu deixá-lo desconfortável. Ele perguntou se estava tudo bem. Eu respondi que sim. Perguntou o que havia feito durante o dia. Respondi normalmente. Pela primeira vez, não procurei discutir, não pedi explicações e não demonstrei qualquer emoção. Durante o jantar, ele tentou puxar assunto algumas vezes, mas eu apenas observava. Talvez porque naquele momento eu já soubesse algo que ele ignorava completamente. O jogo havia terminado. Nos dias seguintes comecei a organizar minha vida em silêncio. Revisei documentos, analisei finanças, conversei com pessoas de confiança e tomei decisões que deveriam ter sido tomadas muito antes. Enquanto isso, Ricardo continuava acreditando que tudo estava sob controle. Ele não fazia ideia de que eu conhecia suas mentiras. Não sabia que Marina havia me procurado. Não imaginava que eu tinha visto as mensagens. E foi justamente essa confiança excessiva que o levou a cometer o maior erro de todos. Uma semana depois, um dos amigos presentes naquele churrasco organizou uma confraternização para celebrar seu aniversário. Quase todos os mesmos convidados estariam presentes. Quando Ricardo comentou sobre o evento, eu aceitei ir imediatamente. A surpresa no rosto dele foi evidente. Talvez esperasse que eu recusasse por causa do que havia acontecido da última vez. Mas eu tinha meus próprios motivos para comparecer. No dia da festa, me preparei com tranquilidade. Quando chegamos, percebi que muitas pessoas ainda se lembravam da cena constrangedora do churrasco anterior. Algumas me cumprimentaram com simpatia. Outras pareciam desconfortáveis. Ricardo, por outro lado, estava extremamente à vontade. Conversava, ria e agia como sempre fazia quando estava cercado pelos amigos. Durante boa parte da noite permaneci observando. Não sentia raiva.
Senti apenas a certeza de que precisava encerrar aquele capítulo da forma correta. Então surgiu o momento que eu aguardava. Em meio a uma roda de conversa, alguém mencionou relacionamentos e brincou dizendo que Ricardo sempre tinha histórias engraçadas sobre a esposa. Alguns convidados riram sem graça. Outros ficaram em silêncio. Ricardo abriu um sorriso, claramente preparado para mais uma de suas apresentações. Porém, antes que pudesse dizer qualquer coisa, eu me levantei. Pela primeira vez em anos, interrompi uma fala dele diante de todos. O ambiente ficou imediatamente silencioso. Ricardo me olhou confuso. Os amigos também. Então, com uma tranquilidade que surpreendeu até a mim mesma, pedi alguns minutos da atenção de todos. Ninguém imaginava o que viria a seguir, nem mesmo Ricardo. E enquanto ele ainda acreditava que controlava a situação, eu estava prestes a revelar uma verdade que mudaria completamente a forma como todos naquela sala enxergavam quem ele realmente era. O silêncio que tomou conta da sala naquele instante foi tão intenso que parecia possível ouvir a própria respiração das pessoas ao redor. Ricardo me encarava sem entender o que estava acontecendo. Durante anos, ele havia se acostumado a me ver aceitar suas piadas, engolir meus sentimentos e evitar conflitos. Por isso, quando me levantei e pedi a atenção de todos, ele certamente imaginou que eu estava prestes a rir junto ou fazer algum comentário para aliviar o clima. Mas não foi isso que aconteceu. Com serenidade, agradeci aos presentes pela atenção e disse que precisava compartilhar algo importante. Expliquei que durante muito tempo, confundi desrespeito com brincadeira e silêncio com maturidade. Contei que a humilhação sofrida no churrasco anterior havia me feito refletir profundamente sobre a forma como eu estava sendo tratada dentro do meu próprio casamento. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras me observavam atentamente. Então falei sobre algo que muitos já haviam percebido, mas poucos tiveram coragem de dizer: ninguém merece ser diminuído para que outra pessoa pareça mais engraçada, mais interessante ou mais importante. Ricardo tentou interromper, dizendo que eu estava exagerando, mas pela primeira vez eu não permiti. Continuei falando com calma. Disse que respeito não é um presente, é uma obrigação dentro de qualquer relacionamento saudável. Expliquei que depois de refletir muito, havia tomado uma decisão definitiva sobre meu futuro. Naquele momento, o rosto dele perdeu completamente a expressão de confiança que costumava exibir. Pela primeira vez, parecia genuinamente preocupado. Eu então anunciei que nosso casamento havia chegado ao fim. Não entrei em detalhes desnecessários. Não expus mensagens, não criei escândalos e não transformei a situação em uma disputa pública. Apenas deixei claro que havia escolhido seguir em frente porque compreendi meu valor e porque não aceitaria continuar vivendo em um relacionamento baseado em desrespeito. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Alguns amigos pareciam chocados. Outros demonstravam uma expressão que lembrava compreensão, como se finalmente estivessem vendo algo que suspeitavam havia muito tempo. Ricardo tentou argumentar, dizendo que tudo aquilo poderia ser resolvido em casa. Mas suas palavras já não tinham o mesmo efeito. Durante anos eu havia dado inúmeras oportunidades para que ele me enxergasse como parceira. Agora finalmente eu estava me enxergando. Despedi-me educadamente das pessoas presentes e caminhei em direção à saída. Enquanto deixava aquela casa, senti algo que não experimentava havia muito tempo: paz. Os meses seguintes não foram fáceis. Recomeços raramente são simples. Houve momentos de dúvida, dias difíceis e muitas mudanças. Mas pouco a pouco, reconstruí minha autoestima, meus projetos e minha confiança. Aprendi que permanecer em um lugar onde você é constantemente diminuído pode parecer mais confortável do que enfrentar o desconhecido, mas o preço dessa escolha costuma ser alto demais. Hoje, quando olho para trás, não vejo aquela noite como o pior momento da minha vida. Vejo como o início da transformação que eu precisava viver. A humilhação que quase destruiu minha confiança acabou me mostrando uma verdade fundamental: ninguém tem o direito de definir o seu valor. E às vezes, o melhor capítulo da sua história começa exatamente quando você encontra coragem para encerrar aquele que já deveria ter terminado há muito tempo.